Durante as décadas de 1980 e 1990, os Estados Unidos viveram um período de histeria coletiva que ficaria conhecido como Pânico Satânico. Movido por medo, desinformação e teorias da conspiração, o fenômeno se espalhou pelo mundo e associou injustamente práticas culturais de lazer como o rock, livros e principalmente jogos de RPG ao satanismo e crimes ritualísticos. Entre as vítimas desse moralismo desenfreado estava Dungeons & Dragons, ou D&D, o jogo que inaugurou o gênero e que até hoje é sinônimo de imaginação e aventura. Mas como um jogo de dados e fantasia medieval se tornou o bode expiatório de um pânico moral. E mais importante, como ele deu a volta por cima e se transformou em uma ferramenta de educação, psicologia e inclusão social. É o que a gente vai ver hoje no Ataque Poderoso. Ataque Poderoso! Bem-vindo ao Ataque Poderoso. Eu sou o Graire e hoje a gente vai falar de uma época sombria e tenebrosa para jogadores de RPG. Uma época de acusações sem fundamentos, baseadas apenas em preconceito e fundamentalismo religioso. Esse é o episódio do Pânico Satânico. O Pânico Satânico teve início nos Estados Unidos por volta de 1980 e atingiu seu auge no início da década de 1990. A narrativa era simples e assustadora. Haveria uma grande conspiração global de adoradores do diabo que praticavam abusos e sacrifícios humanos. Reportagens sensacionalistas, livros e programas de TV reforçavam essas ideias, mas sempre sem qualquer evidência. Investigações oficiais, como as conduzidas no estado do Utah, não encontraram provas de rituais satânicos ou de qualquer organização criminosa desse tipo. Ainda assim, o medo se espalhou e deixou marcas profundas na sociedade, alimentando preconceitos e perseguições. Em meio a esse contexto, Dungeons & Dragons se tornou um dos principais vilões da narrativa satânica. Em 1979, o desaparecimento do jovem universitário James Dallas Egbert III foi erroneamente associado ao jogo após um investigador sugerir que ele teria se perdido na fantasia dos túneis subterrâneos da universidade do qual estudava. A imprensa abraçou a história e o mito estava criado. Poucos anos depois, casos trágicos como o de Irving Pullen, um adolescente que tirou a própria vida em 1982, foi explorado por figuras sensacionalistas e na época fundou-se uma organização dedicada a demonizar o jogo. Essa organização afirmava que RPG levava jovens ao suicídio, ao satanismo e à loucura. Acusações sem qualquer base científica. O resultado foi devastador. Jornais como o Newsweek e emissoras como a CBS promoveram matérias alarmistas. Igrejas condenaram RPG e escolas proibiram sua prática. A empresa responsável pelo D&D, a TSR, precisou modificar livros e capas, removendo termos como diabo e demônio e substituindo imagens de monstros por heróis. A histeria chegou a tal ponto que até o FBI investigou jogadores de D&D, acreditando que o jogo pudesse estar ligado a casos de terrorismo e assassinato. Evidentemente, nada foi encontrado. O Pânico Satânico não atacou apenas o RPG. Bandas de heavy metal, artistas, religiões não cristãs e jovens que fugiam dos padrões conservadores foram rotulados de adoradores do diabo. Para sociólogos e historiadores, o fenômeno foi reflexo de uma crise cultural, o medo da perda de valores tradicionais em uma época de mudanças sociais. O que se via era o velho mecanismo de transformar o diferente em inimigo. E esse padrão se repetiu em diversos contextos, inclusive no Brasil, com o caso Evandro, em Guaratatúba, no Paraná. Em 1992, quando suspeitos foram torturados e acusados de magia negra sem provas. Décadas depois, gravações provaram que as confissões haviam sido forçadas. Casos assim revelam como o pânico satânico alimentado por desinformação levou a injustiças reais e destruiu vidas. O impacto desse período foi tão marcante que ainda hoje ecoa na cultura pop. Se por um lado temos produções como Mazes and Monsters e Sangue Eterno, que prestam um verdadeiro desserviço ao hobby, de outro temos um dos exemplos mais poderosos, que é a 4ª temporada de Stranger Things, da Netflix, 2022, em que o personagem Eddie Munson, líder do clube de D&D Hellfire Club, é acusado de satanismo após a morte misteriosa de uma colega.
Esse enredo do Ed é inspirado diretamente em uma história real, o caso dos 3 de West Memphis. Em 1993, os jovens Damien Echols, Jason Baldwin e Jesse Miskelly Jr. foram injustamente condenados pelo assassinato de 3 crianças em Arkansas, nos Estados Unidos. A principal prova, o gosto de Echols por roupas pretas, heavy metal e RPG. Tudo o que à época era visto como um sinal de satanismo. Anos depois, novas evidências e testes de DNA provaram sua inocência e os 3 foram liberados. O caso tornou-se símbolo de como o pânico moral pode destruir vidas quando o medo substitui a razão. Embora o pânico satânico tenha nascido nos Estados Unidos, seus ecos chegaram ao Brasil. Casos como o do menino Evandro, de Guaratatúba, no Paraná, em 1992, mostraram como o medo do oculto levou à perseguição e tortura de inocentes acusados de magia negra sem provas. Décadas depois, gravações revelaram que as confissões haviam sido forçadas, um triste reflexo da influência do pânico satânico na mídia e na justiça. Mais recentemente, durante a caçada policial ao criminoso Lázaro Barbosa, em 2021, o RPG voltou a ser citado de forma distorcida. Notícias especulavam que Lázaro praticava rituais e teria usado elementos do jogo para justificar seus crimes. Assim como nas décadas anteriores, parte da imprensa sensacionalista reproduziu essas histórias sem qualquer checagem de fatos, reforçando o velho estigma de que a fantasia e o ocultismo são sinônimo de perigo. Casos assim mostram como, mesmo em plena era digital, ainda há espaço para o pânico moral, apenas com novas roupagens. Mas, com o passar dos anos, as alegações contra o RPG foram desmascaradas. Pesquisas acadêmicas mostraram que os jogadores de Dungeons & Dragons não eram satanistas, mas sim pessoas criativas, colaborativas e imaginativas. O que antes era visto como ameaça passou a ser conhecido como ferramenta poderosa de desenvolvimento humano. Hoje, o RPG é usado em escolas, clínicas e programas sociais. Professores utilizam o jogo para estimular a leitura, matemática, trabalho em equipe. Psicólogos aplicam em terapias de grupo e até individual para desenvolver empatia, autocontrole e habilidades sociais. E educadores veem o RPG como um espaço seguro de expressão e cooperação. Em escolas alternativas como a Lee High School nos Estados Unidos, D&D é uma das aulas mais populares, ajudando jovens com dificuldades emocionais e comportamentais a se engajarem e construírem confiança. O mesmo ocorre em clínicas onde o RPG é usado para tratar ansiedade social e transtornos de autoestima. O jogo que um dia foi acusado de abrir portas para o inferno, hoje é reconhecido por abrir portas para o autoconhecimento. Pânico Satânico foi um episódio de medo coletivo e intolerância, movido pela desinformação e pela resistência ao novo. Ele prejudicou artistas, jovens e jogadores que encontravam nos mundos de fantasia um espaço de criatividade e pertencimento. Contudo, como um bom herói de RPG, Dungeons & Dragons superou suas provações. De vilão da cultura pop, transformou-se em uma poderosa ferramenta educacional e terapêutica, ajudando pessoas a se expressarem, colaborarem e sonharem juntas. O episódio serve de alerta. Quando a imaginação é tratada como ameaça, a sociedade perde uma das maiores forças de transformação. O RPG nos ensina que enfrentar dragões, reais ou simbólicos, é parte do caminho para o crescimento como indivíduos e como comunidade. Se há uma moral nessa história é essa. O verdadeiro poder do jogo não está nas magias e nos monstros, mas na capacidade humana de criar, cooperar e imaginar mundos melhores, algo que nenhum pânico moral jamais conseguirá destruir. Para todos vocês, uma boa semana e que seus dados rolem sempre a seu favor.